Ó, a nossa convidada chegou, né? Seja bem-vinda, né? Beleza. Eu há pouco ainda estava lá conversando com o meu amigo, com o Fernando, né? Seja bem-vindo, né? Então, é uma correria aí, né? E hoje eu trepei a agenda geral. A agenda está toda trepada, eu ainda tenho Esquadrão Águia hoje ainda para fazer, tenho atendimento na Austrália para fazer, estamos na correria, né? Mas eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, né, Lana? Está com a gente aqui, né? Eu queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal da minha audiência poder te conhecer, não é isso? E aí nós vamos entrar no nosso assunto da hora, né? Você está falando de Recife, não é isso? De Recife, é isso? Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com o Dr. Alex. É uma alegria imensa. Até porque nós estamos nesse iniciozinho de ano. E, sim, eu falo aqui do Recife, Pernambuco. É um local extremamente agradável, né? Já está devidamente convidado para sentir o calor daqui, da nossa cidade, do Recife, Pernambuco. E, sim, nós estamos aqui prontas para apresentar para os seus ouvintes, para as pessoas que te seguem, um pouquinho, né, das estratégias de sobrevivência que o Viktor Frankl utilizou lá atrás e que eu acho muito pertinente apresentá-las hoje. Então, nós criamos alguns conceitos importantes que a gente vai trabalhar aqui rapidamente ao longo da nossa live, e mais ou menos apresentar o Viktor Frankl para a audiência. Okay. De primeiro, né, colocar para o pessoal que é um sobrevivente ao Holocausto. Né? O Holocausto, lá na Alemanha, né? Ele ficou prisioneiro, acho que cerca de 4 anos, não foi isso? 4 anos. 4 anos em 4 campos distintos, isso. 4 anos, então, passou e viu muita coisa que o olho não quer ver e que o ouvido não quer ouvir, né? E no meio de tudo isso, ele conseguiu desenvolver uma capacidade, né, que foi justamente de lidar com a situação da adversidade, manter o equilíbrio, né, diante de uma situação de hostilidade máxima, e o grande desafio foi depois. O grande desafio foi depois, com a galera pensando, todo mundo em se matar. Meu Deus, o suicídio, né? O ponto alto da obra dele é justamente a questão do suicídio, né? Ele se voltou, né, para essa questão do suicídio para poder tratar o sentido da vida, né, fazendo toda uma leitura agora, não só sociológica, né, mas psicológica e espiritual, né? E espiritual também, né? Ele foi bem ousado porque ele foi além de Freud, né? Aquela coisa do além Freud. Além Freud, porque Freud não quis ir. O Freud não quis ir na área espiritual. Né? A frase mais impactante dele, por isso que eu, como psicóloga clínica, especialista em logoterapia, apresento que, para mim, é a frase que impacta e que o define, né? Ele sempre colocou de maneira muito humilde que ele subiu no ombro de 2 gigantes, que foi o Freud e o Adler, e viu além, né? E aí ele apresenta exatamente essa dimensão noética, a dimensão do nous, a dimensão espiritual. E aí retira os reducionismos da própria psicologia, que coloca o homem com biopsíquico, e amplia para essa dimensão maior espiritual. E a gente vai apresentar um pouquinho isso, porque uma das estratégias é exatamente esse contato com esse sentido da vida, esse sentido que está além das nossas essências biológicas e psíquicas, que só vai realmente desencadear e assumir plenamente através dessa dimensão noética, essa dimensão espiritual. E isso ele apresentou para a gente, que começou através da humildade. Ele, aquele gênio com mais de 30 honoris causa, ele tinha vários isso. Os livros dele são best-sellers mundialmente falando. Tem livros dele que foram considerados no ranking de importância. Ele é o 12º, ou seja, uma importância assim, surreal desde todos os escritos, né? Que eu até ouvi quando o
o senhor estava numa live falando sobre ele, né? O livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro é considerado um dos livros mais importantes da civilização humana, de tudo que foi de registro. E ele, de maneira muito humilde, ele apresenta para a gente, dentro da sua estratégia para sobreviver aos campos de concentração e hoje aos nossos campos de batalha, que é a batalha da mente, a nossa guerra hoje é realmente mental e espiritual, porque nós não estamos aqui vendo, né, professor e doutor Alex, a guerra real com tanques. Hoje nós temos uma guerra híbrida de quinta geração, muito mais sutil. Ela está exatamente na tua mente, está tirando, está minando as tuas forças. E aí Viktor Frankl apresenta para a gente como ele sobreviveu, e a gente pode trazer esse conceito para a gente. Ser humilde. Não, uma coisa até para a gente começar a pontuá-la, né, em cima disso, né, é que nós temos duas situações que valem a pena pontuar. Né? Os dois eram judeus, né? A questão do Freud e da questão do Viktor, né? E um viveu, né, do lado de fora o problema, né? Freud, do lado de fora do problema, ok? Se não falha minha bola, ele se refugia até nos Estados Unidos, né? Ele sai da Alemanha, né? E ele vai para Londres. Ele fica em Londres. Não, mas acho que depois de Londres ele chega aí para os Estados Unidos. Ele vai para os Estados Unidos depois. Se falha a memória, ele tem uma passagem lá junto aos americanos, por causa do nível de combate que estava sendo estabelecido, né? E o receio, se eu falo a memória dele, dos caras acabarem invadindo. Se eu falo a memória, tem uma passagem dessa lá. Mas, em resumo, a diferença de um para o outro, bem básico, Freud já era, na época, já um senhor, né? Ele já estava perto dos 60 anos quando da Segunda Guerra. E o Frankl já era jovem, era bem mais jovem. Então, Freud, pela importância que ele já tinha, ele realmente foi exilado, então ele não participou. E o Viktor Frankl tem uma passagem muito bonita, que ele tinha conseguido receber já o auxílio, por ele ser um neurologista muito importante lá em Viena. Ele tinha sido já recebido pelos Estados Unidos, né? Só que ele teria que ir sozinho, doutor Alex. E ele estava, como judeu, muito angustiado, porque iria ter que deixar os pais dele lá em Viena. Ele saiu andando, entrou numa sinagoga que estava aos pedaços, totalmente destruída, e ele pegou um pedaço de uma pedra que estava lá nos escombros. E ele entrou em casa refletindo e olhou para o pai e fez: puxa, pai, eu estava refletindo né, qual era o meu posicionamento agora diante da vida, e eu encontrei essa pedra nos escombros daqui da nossa sinagoga. Aí o pai olhou assim e fez: ah, filho, eu sei o que é essa pedra. De que parte é essa? Essa pedra está lá no quarto no mandamento que diz para você honrar os pais. E aí foi quando ele disse a resposta: Adonai acabou de me dar, né? Eu vou ficar. E foi por isso que ele decidiu. Ele tinha a chance de fugir da guerra, ele tinha chance de fugir dos campos de concentração, mas para honrar e ficar mais alguns anos ou alguns dias ao lado da sua família, ele decidiu ficar. E ele, com isso, salvou milhares e milhares de judeus, porque ele ficou num hospital, lá um hospital que quem fosse diagnosticado com algum tipo de transtorno, né, psiquiátrico, seria imediatamente eliminado, executado. E ele sempre conseguia fazer um jeitinho de salvar uma vida. Ok. Não, é interessante que eu estava me lembrando aqui do Jung, né? O Jung também fica, né? O Jung fica, ele é muito criticado, né? Porque ficou,
porque, na realidade, ele acaba, né, mantendo-se no status quo, né, no status quo e acompanhando aquele processo. Mas aí eu quero trazer isso para o momento que nós estamos vivendo, né, porque nós entramos no nível de caos e no nível de colapso social. Né? E até com um colega teu, Sebastião Ferreira, eu lancei um livro aqui no Rio de Janeiro, ele é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós lançamos o Colapso, Psicologia no Caos, e que a gente faz a leitura, né, de todo o processo, né, que leva as pessoas a desenvolver os quadros de ansiedade, depressão, pânico, fibromialgia, né, e culminando com a ideação suicida. A necessidade de contenção, contingenciamento, pós-venção, prevenção suicida, né, suicida. Então, na realidade, o que eu observo hoje? Né? A nossa sociedade ela criou um nível de expectativa muito alto, muito alto, muito alto. A régua ela foi lá em cima, e, de fato, as coisas não se sucederam como as pessoas esperavam que acontecesse, ou pelo menos no tempo que elas esperavam que acontecesse. E agora a gente é tomado por um nível de histeria coletiva, né? Coisa que o Vitor viu acontecendo lá na Alemanha, né? Já no pós-guerra. Então, no pós-guerra, o processo da histeria ela começou a explodir. Então, eu queria ver com você o seguinte, dentro do processo dessa histeria coletiva, eu tenho defendido a tese dos núcleos de acolhimento, né? De nós começarmos agora a, de fato, abrirmos as igrejas, abrirmos as escolas, abrirmos as empresas com essa mentalidade de criarmos núcleos de acolhimento. Quer dizer, acolher as pessoas, ouvir as pessoas, permitir que elas falem dos seus terrores, dos seus medos, das suas angústias, de todas essas expectativas frustradas, de se sentirem traídas. Né? Esse sentimento deve crescer muito nos próximos dias, inclusive. Então, quer dizer, todo um processo, né, que é uma ressaca, né? É uma ressaca de todo um processo muito intenso, já que todo mundo viveu isso de uma maneira muito intensa. Né? Você, segundo a leitura do Vitor, né? O Vitor foi precursor disso, inclusive. Né? Ele montou esses grupos, inclusive, de acolhimento. Eu não estou criando nada novo, na realidade, isso já acontece na história. Então, né, como nós poderíamos operacionalizar isso, né, já, né, aproveitando essa primeira onda de impacto, porque o que eu vejo é uma tsunami, vai vir uma tsunami, eu não tenho dúvida disso, vai vir uma tsunami, e nós estamos diante da primeira marola de impacto, aonde a gente vê muitas pessoas já relatando esse nível de adoecimento. Né? Como é que a gente lidaria com isso agora? Doutor Alex, exatamente. Ele apresentou lá atrás e a gente tem que dar início, né, aos centros de atendimento que é como você acabou de falar, a gente já tem inclusive um modelo. Né? O Victor conseguiu a questão lá em Viena, suicídio zero, para uma coisa que vocês não têm ideia do que estava acontecendo lá. Todos os jovens com 20 anos, todos, eram uma enxurrada, era uma coisa assim absurda. Viena ia desaparecer. E foi o trabalho do Viktor Frankl, e é o trabalho que nós estamos já desenvolvendo hoje. Na verdade, desde o primeiro dia do ano, foi como viramos o ano, né? Esse 2023. Imaginando esse grupo terapia de como sobreviver diante dos campos de concentração da atualidade, dessa sociedade pós-moderna, onde isso tudo que você apresentou, o Han explica muito bem através da sua a sua ideia, a sua filosofia, através do quê? Dessa sociedade do cansaço, né? Tudo isso que está acontecendo das pessoas com hipervalorizações, super desempenho, tudo isso demasiado e, no fundo, gerando uma grande frustração nas pessoas, né? E isso a gente precisa trabalhar atuando nas pessoas, junto com as pessoas, em todos os campos. Eu queria pontuar aí, Lana, que é o seguinte, né? O que eu observo? Né? Nós temos uma grande fadiga, né,
no campo físico por causa de uma alimentação errada, né? Então, o açúcar, carboidrato, trigo, leite, derivado, embutido, né? A questão que dos conservantes, os refrigerantes. Quer dizer, então, nós praticamos uma alimentação corrosiva, ácida, né? E que ela está causando dano essa alimentação. A questão emocional, movida por ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, falta de perdão, auto-perdão. Então, eu percebo uma grande onda de ódio nesse momento, né? Uma grande onda de ódio. As pessoas estão se odiando. Isso está acontecendo dentro das famílias, não está acontecendo lá de fora apenas, né? Nós estamos com as famílias divididas, filhos contra pais, né? Marido contra mulher. Houve aquela explosão dos feminicídios em 2020, 2021, né? Com 17 milhões de feminicídios. Então, foi isso que a gente tentou aqui apresentar, né? Humildade, começar a trabalhar, desenvolver isso no outro, né? Não reclamar, gente. Imagina que ele passava horas e horas cavando túneis no frio, lá escaldante, sem roupas apropriadas. Viktor Frankl, inclusive, perdeu todos os dedos dos pés, porque foram congelados e ele perdeu esses dedos. E o que acontecia? Ele entendia que se ele alimentasse dentro de si a revolta, ele não ia dar conta. Então, ele ficava imaginando o benefício de estar fazendo aquele serviço forçado por causa da sopa rala que ele ia receber lá no final do dia. E a gente está olhando hoje, né? E eu percebo uma atitude muito comum das pessoas que quando as coisas não saem exatamente como elas querem, né? Então elas se frustram muito rápida. Então ela começa esse processo de reclamar de tudo, depreciar completamente todo o seu presente, né? E aí o que é que ele vem e traz para a gente? Ele apresenta para a gente uma possibilidade criativa de você lidar com a realidade. Ou seja, apesar de tudo que ele estava sofrendo, ele dizia que criativamente era transformar aquela sopa rala naquele prato maravilhoso. Ele trazia a criatividade existencial. E ele ensina isso para a gente. Ou seja, como é que está o teu campo de vida hoje, de concentração, na sua mente? Você está depreciando toda a sua realidade? Né? Então, nós também podemos isso direcionar. Tirar um pouco todo esse processo de reclamar de tudo, colocar a responsabilidade no governo, nas leis, nas obras. O que a vida pode esperar de você? Esse é o nosso recado. Pois é, então... Eu sempre coloquei que os trópicos aqui, essa coisa mais mansa, mais maleável, né? Deixa as pessoas... Sem falar no frevo e no galo. Sem falar no frevo e no galo, que aí o negócio, né, já fica mais estreito ainda. Caruaru fica mais estreito, né? Porque a rapaziada é festeiro. O pessoal gosta de fazer festa, né? Fazer festa. E aí o que acontece? Uma outra forma é a gente utilizar essa capacidade do ser humano, e principalmente da gente aqui, que é tratar tudo isso com humor. Ele viu que o humor foi mesmo com as pequenas coisas, né, se alegrar com as pequenas coisas da vida, era realmente um fato de muita proteção psíquica e que dava para ele uma resiliência, uma capacidade de esperar o outro dia, ou pelo menos de esperar até o meio-dia. Porque o que acontecia também que ele apresentou em relação à questão do suicídio. Lá, todo mundo que chegasse no campo já ia olhando para aquelas redes que são redes elétricas e cometia os seus suicídios. E ele fez um pacto com ele mesmo, pôs mão sobre a mão e fez: eu vou fazer um pacto comigo mesmo, que eu vou esperar, eu vou conseguir resistir por mais um dia. Então, nós precisamos fazer isso diante de uma terra mais maleável, que é aqui no Nordeste, né? Onde essa malemolência traz
também traz, também, do mesmo jeito que a gente tem a capacidade de entrar essa questão do humor, a gente tem como também fazer esses pactos com essas pessoas, para que elas não se abandonem, não se permitam se abandonar diante das adversidades que a gente sabe que aqui também vão começar a chegar de maneira muito maior. A gente vai precisar exatamente observar mais, dar conta de si, né? E nesse momento de como a gente vai poder ajudar e auxiliar essas pessoas que vão cair em si mais cedo do que eles possam imaginar, né? E a gente também não pode se dominar pela apatia diante de devemos ajudar essas pessoas que causaram todo o problema, né? Mas nós, na nossa função, né? no nosso compromisso, no nosso juramento, quanto profissionais da saúde. Né? Na condição humana mesmo, ser humano, né? de humanidade mesmo, de altruísmo, né? E até o princípio do cristianismo é esse mesmo, quer dizer, então nós temos que nos acolher, né? Nós temos que nos acolher. Exatamente. E até esses feridos da alma, né? Porque isso é uma ferida, né? Que vai se abrir na alma, é uma ferida na alma, né? Nós temos que ter muita paciência, muita tolerância, né? E muito amor. Eu creio que é um momento, né, de unidade, né? Não é um momento de desintegração social, mas sim de uma unidade social, né, para que a gente possa criar, né, todo um fator de sustentabilidade, né, para nós podermos nos sustentar uns aos outros. Né? E essa coisa de viver por um dia é top, porque eu entendo que é viver um segundo. Eu vou um pouco mais além do que o Vitor, né? Porque, na realidade, a gente não vive um dia, a gente vive um segundo por vez. Né? E é um segundo. O segundo passado já passou e o segundo futuro não vai chegar nunca. Então, o que eu tenho é o agora, é now, é o agora. Então, a gente tem que focar no agora. Então, se tem sol, eu vou focar no sol. Se tem chuva, eu vou focar na chuva. Se está cinza, eu vou focar no cinza. É extrair o melhor do now, daquele momento que você está vivendo. Porque aí você vai entrar no processo de pacificação. E uma outra coisa muito importante... Você tem uma ideia, Lana? Eu passei por uma experiência dos 14 aos 15 anos. Eu fiquei 9 meses em cima de uma cama, engessado, perna esquerda e perna direita, 2 meses de cadeira de roda e 1 mês de muleta. E quando eu fui andar, eu estava totalmente atrofiado. As pernas totalmente atrofiadas aos 15 anos. Aos 16 anos, eu entrei na Força Aérea Brasileira e virei guerrilheiro, paraquedista, infantaria. Quando eu era para ter ficado aleijado, o médico que me operou disse que eu ficaria aleijado, e aí eu disse para ele que ele não podia dizer isso, ele me deu 1% de chance de voltar a andar. Esse cara era coronel full da Força Aérea, e aí, quando eu passei para a Força Aérea, ele era o diretor de saúde, brigadeiro Lauro, e ele assinou a minha entrada na Força Aérea. Olha só, 2 anos antes, ele disse que eu ia ficar aleijado. 2 anos antes. E aí eu disse que ele não podia dizer isso. Ele me deu 1%. 2 anos à frente, ele era brigadeiro, diretor de saúde, eu passo na Força Aérea, ele assina a minha entrada, ele assina que eu não poderia entrar, eu entrei porque ele assinou a minha entrada, e mais do que isso, em 6 meses, eu já era guerrilheiro, paraquedista, infantaria, um aleijado. Passou, cheguei aos 37, eu quebrei o meu pé direito em 10 lugares, tive que colocar 9 parafusos e 2 hastes. Disseram também que eu ficaria aleijado. Eu falei a mesma coisa. E aí os caras me deram 1% de chance de eu voltar a andar. Aí eu falei o que eu falei lá para o coronel. Deus vai fazer a parte dele. Vocês vão fazer a parte de vocês e eu vou fazer a minha. Só que aí, cara, eu fiquei de pé em um mês, contrariando tudo e todos, porém, aos 3 meses, necrosou, deu necrose. E agora eu estava diante de uma amputação do meu pé direito, ok? E saiu um parafuso de 1 centímetro. E aí disseram, a carne tem que cobrir. Vamos tentar o enxerto, vamos tentar a hiperbárica, senão vamos amputar.
dia difícil, conversei com o Criador, com Deus, o médico não resolvia e eu não resolvia. Quem tinha que resolver? Deus. Coloquei na mão de Deus e fui dormir. Eu não sei se a galera está perdendo sono, mas eu não perco sono, estou dormindo tranquilo. Eu boto na mão de Deus. O que eu não posso resolver, boto na mão de Deus. Resultado, quando eu acordei no dia seguinte, a carne tinha pulado o parafuso de 1 centímetro. Até hoje eles querem saber como é que carne pula parafuso. Ela pulou o parafuso. Pulou o parafuso. O que nós, como logoterapeutas, falamos é que você é um logo vivente. O que é um logo vivente? E é isso que eu quero convidar todos para serem também conosco logo viventes. É essa capacidade de sair, né, desse condicionante biológico, até psicológico e social que o Dr. Alex passou, gente. Ele tinha tudo para, naquele momento do diagnóstico, parar tudo. Eu vou ser agora um aleijado. E ficar fechado dentro desse condicionante biológico, dessa sentença médica. E ele disse que não. E o que nós apresentamos na terapia, na análise existencial desse sentido de vida, é que você, por conta da sua autotranscendência, por conta exatamente dessa dimensão noética, você é que responde à vida. E responde mesmo que seja acima dos seus condicionantes. Não é o biológico que responde, não é o psicológico, não é a crise que vai se abater, não são as guerras e nem as narrativas. Você, se desenvolver a sua dimensão noética, dimensão espiritual, se você fizer essa análise existencial consciente, você vai conseguir trilhar o caminho da autotranscendência, dessa capacidade de sair de si e dar resposta à vida. Você deu Olha resposta... só, isso é tão sério, Lana. Olha só, eu sofri 12 cirurgias. 12. Ok? Estou de pé. Sofri 12 acidentes de carro, 4 perdas totais. Estou de pé e dirigindo. Tentaram me matar 3 vezes no ventre materno. Minha mãe, pernambucana, tomou um remédio, teve um choque anafilático, surtou, quebrou tudo, foi levada ao hospital eletrocutada. 3º mês de gravidez. No 6º mês, ela caiu de uma escadaria e saiu rolando. Eu nasci via fórceps, eu fui arrancado, violência obstétrica. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu fui beneficiado com vários raios na minha vida. Eu tive irmão com HIV, morreu. Eu tive uma mãe que fez um câncer por causa desse HIV, morreu. Meu pai teve um nó nas tripas por conta dessa situação toda, morreu. Ok? Detalhe, minha mãe morreu 1 mês antes do meu caçula nascer. Imagina. 1 ano dele era 1 ano de morte da minha mãe. Comemorei a festa do caçula. 1 mês antes dele fazer 15 anos, o meu pai morreu. E eu dei uma festa para 300 pessoas na minha casa, nos 15 anos dele, com 1 mês de luto, de morte do meu pai. Por quê? O meu entendimento é que o meu garoto é a vida que continua. A vida continua. Né? Eu tenho um luto. Nós agora temos um luto para fechar, para viver, para resolver. Mas a vida continua. A vida está diante de nós. Os desafios estão diante de nós. Então, a nossa capacidade, né, de enfrentar o adverso através do paradoxo é que vai fazer a grande diferença agora. Né? Porque eu diria o seguinte, nenhuma teoria psíquica vai dar conta desse momento. Nenhuma. E olha que eu já estudei todas, nenhuma vai dar conta. Nós precisamos reinventar agora, né, a nossa maneira de entender a psique humana, porque nós estamos diante de um dor e um sofrimento máximo. É 2 sofrimento máximo. Né? E é um grande desafio agora. É um grande desafio porque é uma grande coxa de retalhos, né, que nós temos que agora montar. E é um cobertor que não pode ser curto, Lana. Né? Não pode ser curto, porque nós podemos estar diante de um inverno longo. Um longo inverno. Né? Um longo inverno. Você vê, né? Não sei como é que está a tua temperatura aí, mas no Rio de Janeiro está frio. Nós estamos num verão frio, mas é frio. Nós já pegamos aqui 9 graus no inverno. No verão, 9 graus. Isso não é normal. Então, nós estamos vivendo coisas que não são normais. Então, nós temos que aprender a atravessar
esse nível de anormalidade. Aí eu vou usar um termo, né, da formação paraquedista, calma e elegância. Nós temos que ter calma e elegância para atravessarmos esse momento de adversidade e sermos cooperadores, né? Na realidade, agora temos que aprender a cooperar um com os outros. Isso, que é um dos elementos para você conseguir sobreviver, né? Diante de todo o caos, você tem que aprender através da ajuda ao outro, ou seja, sair de si em busca de outras pessoas para você amar, se dedicar. Você vai conseguir, nesse momento, sobreviver a essa grande batalha mental e espiritual. Então, vá à frente com projetos que você possa dizer assim, puxa, se eu morrer, valeu a pena. Eu fiz algo por alguém, por alguma missão, por algum projeto que fez sentido e que eu vou continuar, mesmo que morto. E isso, para quem está enfrentando essa batalha, ter essa sensação e essa certeza de eternidade é fundamental para que a gente possa... Pacifica bastante a nossa alma e a nossa essência. E agir, gente, agir diante dessa visão de futuro, né? E além de si, se observe, crie suas metas, metas de pequeno e longo alcance que você vai dar resposta à vida. São essas, assim, as dicas que a gente poderia, nesse primeiro momento, apresentar. Ana, obrigado aí, muito feliz aí, tá bom? Que Deus te abençoe, tamo junto. E logo, logo a gente volta aqui numa próxima oportunidade aí, para a gente trabalhar um pouco mais aí o pessoal, tá bom, gente? Um beijo no coração. Eu vou deixar salvo aqui, tá bom? E aí vocês podem compartilhar. E quem não está seguindo a Lana, vá lá, siga, veja o conteúdo dela, veja a lente, né? Lente, não é isso? O tema é lente, né? Lente interior. Isso, vamos meter uma lupa, mete uma lupa aí para a gente enxergar melhor o que está acontecendo dentro da gente, para a gente entender a bagunça do lado de fora. Eu faço muito isso, eu olho o que está acontecendo dentro para entender a bagunça que está acontecendo do lado de fora. Lana, obrigada aí, querida, que Deus te abençoe. Beijo, um abraço, tchau, tchau. Beijo. Valeu, gente. Valeu, valeu.